Bem-vindo ao primeiro Ei, Vamos Conversar, e eu tô muito animado com esse novo projeto e principalmente em estar aqui com você. E olha só, o programa de hoje é pra você. Você que fica desenhando em todas as aulas, imerso na arte. Olha, existe carreira pra você. Você pode ser um animador, um ilustrador ou mesmo um designer, e hoje nós vamos falar sobre isso. E pra esse primeiro papo, eu trouxe ele, Marcelo Merola, que é animador, ilustrador e artista de efeitos visuais. Então, ei, vamos conversar? Marcelo, muito obrigado por ter aceitado estar aqui presente, meio que sendo nosso primeiro convidado de fato aqui para estrear nossa mesa de bar, nossa conversa aqui, para inaugurar isso aqui com nossos espectadores aqui nos assistindo. E eu quero conversar com você. Você é um cara que eu admiro. Eu tô muito nervoso em estar aqui na sua presença, porque você sabe que é um cara que eu admiro muito. Eu é que tô nervoso, porque você sabe que todo ilustrador, animador, ele é meio assim... recluso, né? Então eu é que tô nervoso, Não, cara. eu tô Você nervoso tá porque as pessoas não sabem. Eu quero que você fale um pouco sobre você e me diga tudo que você entende, que você sabe, o que você domina, só para as pessoas terem noção de quem você é. Bom, eu agradeço suas palavras, eu tô muito feliz em estar aqui participando do teu programa e, assim, obrigado pelo convite. E, assim, bom, conforme você falou, eu me chamo Marcelo Merola e eu trabalho na parte de ilustração, animação e efeitos visuais. Conforme eu estava te falando, né, todo o artista, ele, normalmente, ele é um pouquinho introspectivo, né? Então, não repara se eu estou um pouquinho tímido, um pouquinho nervoso, porque é a sua presença. É a minha presença te deixa nervoso. Ah, assim não tem como não amar uma pessoa dessa. Marcelo, então eu quero te perguntar o seguinte: o que é ser um ilustrador? O que é um ilustrador? É só uma pessoa que desenha? Bom, na realidade, assim, eu vou passar para você, assim, a minha visão da coisa durante esse período todo de profissão que eu tenho, né? Então, assim, o ilustrador, na realidade, ele é o artista e profissional que ele utiliza dos recursos que ele tem do grafismo para expressar uma ideia, né? Normalmente essa ideia, ela pode ser uma ideia pessoal ou uma ideia encomendada, né? Então, basicamente, o ilustrador é aquele que... Desculpa, encomendada você diz que é alguém que pagou pra você fazer a ideia dela, é isso? Exatamente, quando Entendi. eu digo... aí eu tô falando na questão de ser... você fazer a coisa pra você e você fazer a coisa profissionalmente falando, né? Sim, aí pode ser uma pessoa à parte, né? Ou pode ser uma empresa propriamente dita, pra uma campanha. Exatamente. Pode Entendi. ser um trabalho que você faz para de repente, um amigo que quer que você faça um desenho, uma criação de uma logo para ele, né? Ou uma empresa que quer que você faça uma história em quadrinho, né? Ou um concept de personagem para algum filme, alguma coisa, Entendi. né? Então, quando eu te chamei ali no canto e pedi pra você fazer uma logo aqui pro programa, você tava fazendo um trabalho de ilustração, é isso? Não, na realidade, no caso, é um trabalho de ilustração voltado também para a parte de designer, né? Porque você sabe, né? São profissões um pouquinho diferentes, mas elas também se encontram, né? Ok. Se unem, né? O designer, normalmente, ele faz a ilustração pensando o que vai agradar mais o público, né? O que vai chamar a atenção, o que vai ajudar a vender o produto, né? O ilustrador, ele já pensa mais na questão artística, né? De como é que vai ficar a arte encomendado ou não, né, que ele vai fazer, né? Então, não necessariamente um designer é um ilustrador e não necessariamente um ilustrador é um designer. Na realidade é o seguinte, quando a gente fala em ilustração, geralmente a gente pensa mais na parte do desenho, né? O cara que desenha, né, que cria uma ilustração desenhada, né? O designer, ele se utiliza dos recursos também, porque para você fazer uma ilustração, você tem que seguir algumas etapas, né? Luz e sombra, forma, perspectiva, né? E o designer, ele se utiliza também disso daí para compor a peça que ele está desenvolvendo. Exemplificando, vamos supor que eu vou fazer, por exemplo, essa logo aqui. Vamos supor.
você tem que... você precisa de um ilustrador para fazer, por exemplo, o desenho do microfone. E, por exemplo, se tivesse algum mascote, alguma coisa, para desenhar o mascote. O designer, o que ele faz? Ele pega tudo isso e coloca de uma forma que fique atrativa e que funcione, entendeu? E ele procura alinhar as cores de forma que elas chamem a atenção e atraiam o público-alvo, né? Basicamente seria isso. Então, assim, embora sejam coisas um pouquinho diferentes, elas em algum momento elas se unem, né? Elas têm coisas em comum. Ok, então eu quero entender que assim, já entendemos que designer é uma coisa, ilustração é outra, mas o que eu preciso estudar para ser um ilustrador? Bom, para você ser um ilustrador, depende do que você quer. Se você quer ser um ilustrador de quê? Vamos supor, se você quer ser um ilustrador que vai fazer, por exemplo, história em quadrinho, um exemplo. Ok. Você precisa estudar o processo de você fazer uma história em quadrinho. Se você quer ser, por exemplo, um ilustrador de criação de personagem, o que você tem que fazer? Você tem que estudar anatomia, você tem que estudar, enfim, teoria das cores. Mas existem coisas em que, independente da área que você vai seguir para animação, que você precisa sempre estudar. Existe uma coisa básica ali, uma coisa básica que seria, que é justamente essa questão de anatomia, desenho de anatomia, proporção. Você precisa ter uma boa noção de proporção. Luz e sombra, eu acredito que seja importante também. Exatamente. Noção de cor e também de perspectiva, né? Isso aí são coisas que, independente da área que você vai fazer da ilustração, você precisa saber. Então, assim, nem todo designer é um ilustrador, nem todo ilustrador é um designer. Mas em dados áreas que você for atuar, o conhecimento dos dois te ajuda a ir mais longe e fazer um trabalho melhor. Não, exatamente. Se você é um designer que também ilustra, é um bônus, entendeu? Porque aí obviamente, você talvez acumule um pouco de função, mas aí talvez o teu produto final, ele tenha menos idas e vindas, né, na hora da aprovação do Entendi. do Mas teu pode material. acontecer, por exemplo, eu sou um ótimo ilustrador e eu tenho um amigo que é um excelente designer. E a gente trabalhar junto em um projeto... Sim, normalmente é o que acontece, entendeu? Normalmente ótimo. acontece. Mas assim, nós vivemos aqui no Brasil, né, onde o brasileiro ele tem que se virar, né? Ele se vira nas ondas, né? Então, assim, geralmente, aqui no Brasil, o design ele também ilustra, né? Então, até para ser uma coisa mais prática na hora de se fazer o produto. Eu não sei se eu estou sendo claro. Não, para mim está sendo claro. E vamos deixar mais claro ainda para os nossos espectadores, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Nem todo designer é um ilustrador e nem todo ilustrador é um designer, Sim, certo? Correto. Ok. Quanto mais apesar de você ser um designer ilustrador, é bom você ter conhecimento de ambos, porque assim você pode melhorar o seu trabalho e entrar em mais mercados, Sim, é isso? Correto. Isso ajuda muito, né? Para você ter uma base, é bom você ter noções de luz, sombra, anatomia, proporção, para você ter uma noção, tanto para design quanto para ilustração, de como fazer um determinado produto. É isso? Sim. Agora o negócio é o seguinte, existem coisas que você precisa ter, que é o seguinte... isso tudo não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. Isso leva tempo, né? Então você tem que ter muita paciência. Você tem que ter paciência, tem que ter persistência e você tem que ter vocação também para coisa, né? As pessoas falam, você dom para coisa, né? Eu diria vocação, né? É algo que lhe atrai, né? Por exemplo, eu não me vejo como um advogado, por exemplo, né? Okay. Mas se eu tivesse... Eu também não me vejo como advogado, estamos juntos nessa. Mas se eu tivesse, por exemplo, vocação para isso, todo o meu foco de estudo enfim, e de pesquisa seria voltado para isso, né? Mesma coisa se você quer ser um ilustrador, se você quer ser um músico, se você quer ser um comunicador, entendeu? Então, o que você busca? Você busca coisas que te levem a esse objetivo. E a gente já falou de design, a gente já falou de objetivo, já falou de foco. E eu quero saber o seguinte, animação. É muito diferente você animar para ilustrar? Porque eu já vi gente falando que todo ilustrador é um animador, mas eu já vi gente falando que nem todo animador é um bom ilustrador. Bom, como é que é essa
Bom, aí é que tá. Aí, conforme eu te falei sobre o que você quer fazer com relação à ilustração, é a mesma coisa com relação à animação. O que você quer fazer, Uhum. né? Por exemplo, dentro da animação, você pode ser um animador de Stop de motion. stop motion, um animador de logomarca Uhum. e um animador de personagem, né? Depende do que você quer fazer, Uhum. né? Por exemplo, se você quer ser um animador onde você vai trabalhar com logomarca, com essa coisa de publicidade, logomarca, não necessariamente você precisa ser um bom ilustrador, Uhum. um bom desenhista, mas você tem que ter todo aquele conhecimento de designer, que são aqueles princípios todos, né? E se você tiver uma noção de desenho, ajuda também, Uhum. entendeu? Obviamente você tem então que ter... os conhecimentos podem se complementar, tanto os de designer quanto os de Não, ilustração exato. e o de animação. Exato, não, deixa eu só Claro. deixar uma coisa que talvez eu não tenha me explicado bem. O negócio é o seguinte: você não ignora uma coisa para entrar em outra, entendeu? Você leva coisas de uma coisa para outra e vice-versa. Por exemplo, existem ilustradores que não se interessam por animação, entendeu? Ok. E existem aqueles que começam na ilustração e depois migram para animação. Eu vou citar, por exemplo, o meu caso. Claro. Eu iniciei como ilustrador. Você começou estudando pela ilustração, você entrou Isso. no mercado pela ilustração. Eu entrei no mercado Ok. como ilustrador, né? Eu me tornei ilustrador sênior. Uhum. E aí o negócio é o seguinte, conforme eu estava te falando, quando o ilustrador ele ilustra uma ideia, né? Uhum. E às vezes o que acontece? Às vezes esse ilustrador ele gosta de contar histórias, né? E aí o que acontece? Às vezes ele acaba se tornando ou um ilustrador de livro, ou um ilustrador de história em quadrinho, ou então um ilustrador que vira um animador, né? E aí o que acontece? Quando você quer ser um animador, agora vamos... por Antes exemplo, de entrar nisso, eu só uma observação minha que eu quero saber se isso é verdade. Hum. Então podemos dizer que da mesma forma que uma casa precisa ter uma estrutura, a ilustração é a estrutura base para seja o design, seja a animação, tudo se inicia ali na ilustração propriamente dito, ou eu viajei nas ideias, não tem nada a ver? não, o que você falou eu acredito que não está muito errado não. Você precisa ter uma boa base, Uhum. entendeu? Uma boa base. Aí, em cima dessa base, e em cima da sua vocação, é que você vai ver o que você quer. Essa base, ela tem que ter aqueles princípios, né? Uhum. De proporção, de luz e sombra, teoria das cores, entendeu? E em cima disso daí, aí você vai ver a sua vocação, o que você quer. Aí você quer ser um ilustrador, você segue aquele caminho, né? Você procura as referências enfim. Mas aí voltando para a questão do... Voltando na sua história, na sua origem, na sua evolução. Vamos Isso. lá. Aí vamos lá. Eu comecei como ilustrador, me tornei ilustrador sênior e aí, conforme eu te falei, eu sempre tive vontade de desenvolver alguma coisa com animação. Uhum. Provavelmente, eu não sei se você chegou a fazer isso ou os seus espectadores já fizeram isso, mas assim, a coisa que a gente chama de flipbook, que é você desenhar na margem do caderno e fazer uma animaçãozinha e depois você... né? Eu fazia isso quando era criança. Então, eu fazia muito Adorava isso. fazer isso quando eu tava na escola. Pois é, eu fazia muito isso. E assim, eu sempre gostei muito de animação, de desenho animado, sempre tive vontade de fazer isso. E aí é o seguinte, a minha migração, ela foi num período onde aqui no Brasil estavam começando a chegar os computadores de casa, né? Os PCs, né? E isso daí facilitou a questão de eu entrar em contato com a animação, né? Uhum. E, obviamente, no início não ficou bom, entendeu? Eu fazia tudo no papel, entendeu? E depois eu usava a câmera VHS. Câmera VHS pra poder fazer a animação. E não ficava legal, não ficava um resultado bom, né? E isso, assim, ao mesmo tempo que às vezes desanimava um pouco, botava na ideia o seguinte, não, peraí, eu preciso arrumar uma outra forma de resolver isso. Uhum. E aí veio o computador. O computador, ele é uma ferramenta, entendeu? E aí depois eu fiz alguns cursos e fui me aperfeiçoando, fui melhorando meu traço. E aí eu cheguei como... mas eu nunca deixei de ilustrar. Eu ficava como ilustrador e também fazia alguma coisa de animação, entendeu? E foi assim durante bastante tempo. Ficou ali nas duas artes, Isso, ali trabalhando. Porque a gente, infelizmente, aqui, conforme eu falei, você tem que ser meio que multitarefas, né? E isso daí é ruim e bom ao mesmo tempo.
porque isso faz com que o profissional brasileiro tenha uma visão do todo, entendeu? Como, por exemplo, eu sei que lá fora a coisa é muito setorizada, né? Por exemplo... É meio industrial, né? Exatamente. E dentro da parte de animação, você tem uma pessoa que só faz os cenários, você tem uma pessoa que só faz as posições chaves, você tem uma pessoa que faz os intervalos entre uma posição e outra. E o brasileiro não. O brasileiro ele tem a tendência a meio que fazer tudo, né? Por conta da... A gente nunca teve muita tradição nisso, né? Então, assim, e a gente não sabia como era feita essa coisa, né? Aí, a internet ajudou a gente a ver como é que era feito isso, entendeu? Hoje em dia você faz curso pela internet, você faz workshop, entendeu? E isso é uma forma de fazer o mercado aqui crescer, né? Entendi. Pra você ter uma ideia, um dos primeiros desenhos animados, que é a Sinfonia Amazônica, ela foi feita por uma pessoa, um cara, Nossa entendeu? Senhora, eu fico imaginando o trabalho. Pois é, o cara, mas é um pioneiro, entendeu? Sim. Ele sozinho, ele conseguiu. Na entendeu? raça, na Raça, coragem. ele conseguiu, entendeu? E, bom, enfim, aí eu migrei para a parte de animação, fiquei nessa parte durante um tempo, aí surgiu a oportunidade de eu estudar software de 3D, né? Que também é uma coisa, né? Depois que a gente vê esses filmes todos, Jurassic Park, Gasparzinho, você fica, pô, como é que eles fizeram isso, né? E o 3D é uma coisa à parte, então. É uma coisa... isso aí é uma outra coisa, né? E aí eu chegar lá. eu já quero te emendar essa pergunta, que é o seguinte: o que você prefere, trabalhar no 2D ou no 3D? Essa é pra você, Marcelo. Bom, aí olha só, aí é uma pergunta muito pessoal, né? Pra mim, o mais importante é o produto final, como vai ficar a solução final. Se eu vou usar a técnica 2D ou 3D ou stop motion, não importa, desde que o resultado fique legal. Mas, obviamente, a minha base ela é toda artística tradicional, né? Então, assim, obviamente eu tenho um carinho pelo lápis e papel, claro, né? Mas eu, apesar de eu gostar muito do 2D, eu sei que o 3D ele é uma ferramenta e é uma nova linguagem, entendeu? Mas isso não significa que o 2D vai acabar, não. Para você ter uma ideia, quando surgiu o 3D, o pessoal achava que o 2D e o stop motion ia morrer, mas não. Você vê, o stop motion, que eu acho que talvez seja a técnica mais antiga de animação, Sim. ela tá voltando, entendeu? E com força, entendeu? E é uma forma, assim, artística maravilhosa, porque você vê... o único problema do stop motion é que você precisa construir os bonecos e você precisa ter um espaço físico grande pra comportar tudo aquilo. Para guardar tudo isso. Quando você trabalha com animação digital, não. Você precisa só de um HD, né? E, obviamente, programas e uma máquina boa para poder rodar os programas. Vamos lá. Eu quero que você dê uma dica, porque você falou de programa, já falou de lápis, já falou de papel, já falou de tudo. Mas e pro meu amigo, aquele ali que tá sentado ali do outro lado da tela? Aquele ali, tá vendo aquele ali? Esse daí que tá assistindo. Né? Tá bom, tô te vendo. Então, eu quero saber... Ele tá saindo do ensino médio agora, ele não sabe... ele não tem dinheiro próprio e ele quer começar a animar, ele quer começar a ilustrar. Por onde ele começa? Ele precisa ter uma mesa digitalizadora com tela, monitor, caneta espacial, tecnologia da NASA, um computador hard potente. Bom, olha só, eu acho que independente de qualquer coisa, o que o cara tem que ter é o seguinte, ele tem que ter, conforme eu estava te falando, vocação para coisa, precisa ter persistência, precisa ter paciência também, entendeu? Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que é de uma hora para outra, entendeu? Você precisa ter você precisa ser muito pé no chão com relação a isso. Então vou falando para vocês que é o seguinte: você que tem paixão para fazer animação, não pensa que você vai, de uma hora para outra já vai, não é assim, entendeu? Você precisa construir uma carreira, entendeu? E aí como é que você faz isso? Bom, primeiramente você tem que ter você tem que ir aonde você vai conseguir fazer isso, né? Você tem que fazer um curso, pode ser uma faculdade ou algum workshop que te ensine os princípios. E uma coisa importante é o seguinte, a animação, ela é um processo onde você, assim, você fica muito tempo ali focado ali no trabalho, mas ela não é uma profissão que você vence sozinho. Você
participa de uma equipe. É sempre um uma trabalho equipe. coletivo. Um trabalho coletivo. É um futebol ali. Você precisa de Exato. todos os jogadores para trabalhar ali em conjunto. Exato. E aí o que acontece? Você precisa se comunicar, Uhum. entendeu? E uma coisa importante para todo artista é o seguinte: o artista ele tem que saber também, fora a questão toda artística, ele tem que saber a questão empresarial da coisa. Uhum. Ele tem que fazer networking, ele tem que se comunicar, porque os seus colegas de faculdade ou de curso ou o que seja, eles provavelmente vão ser eles podem ser sua equipe lá na frente. E o seu professor, o seu instrutor e orientador, ele provavelmente pode ser a pessoa que vai te indicar alguma coisa também. Então, é importante você ter um bom relacionamento com o seu colega de profissão, ou seu futuro colega de profissão. Uhum. E quando você estiver num ambiente de trabalho, seja humilde, entendeu? Não queira já ser o Walt Disney, não. Você tem que aprender e você tem que ouvir quem sabe mais, entendeu? E tem uma coisa que é importante, que é o seguinte: todo mundo tem o seu momento, entendeu? Mesmo quando você trabalha numa equipe, vai ter horas onde você vai se destacar por algum trabalho, e vai ter um momento onde o seu colega vai se destacar também. Então, assim, é nessas horas que você tem que entender que as pessoas, elas têm os momentos dela, então você tem que respeitar isso, entendeu? E por onde começar? Por Como é onde que começar, eu perdão. preciso gastar em rios de dinheiro para Não, conseguir começar? sim, vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um investimento, sim. Você tem que investir, que pode ser numa faculdade, num curso e em equipamento. Uhum. Se você quer ser um ilustrador, você vai ter que, obviamente, investir nisso tudo que eu falei. Fora nisso, material, que pode ser tinta, papel, lápis, um material, né, de desenho e de pintura, né? Se você quer ser um artista digital, que trabalha com arte digital, você tem que, então, investir em software, em workshop também, cursos e também em equipamento, entendeu? E se você quer ser um animador, principalmente um animador digital, você precisa investir nisso tudo que eu falei. E ainda tem mais uma coisa, que você precisa de uma máquina boa. Porque esses programas de animação... Em animação 3D devem ser muito pesados. São pesados. Deve existir um pouquinho do computador, né? Pois é, e são um pouco caros também, né? Mas você até consegue alguns softwares baratos ou até alguns gratuitos para você já ter contato com o processo. E é bom também da mesma forma. Mas aí você tem que ter também alguns recursos. Por exemplo, vou mostrar aqui uma coisa que, obviamente, não é... ainda se utiliza, mas não é, obviamente, o mais atual. Mas eu tenho aqui o que eles Mostra chamam... aqui para essa câmera, por favor. Aqui, por exemplo, essa mesa digitalizadora aqui, que era também chamado de tablet, né? Só que agora o tablet, ele outra coisa. já virou outra coisa, né? Mas aqui, ó, uma mesa digitalizadora, onde você tem uma caneta e você utiliza ela para fazer a sua ilustração digital. Obviamente, hoje em dia, já tem um outro equipamento, que é a Cintiq, onde você desenha diretamente na tela, e aí você não precisa olhar para um monitor. Porque quando você usa isso aqui, você tem que plugar no seu notebook ou no seu computador, e aí o que você estiver desenhando aqui, você vai ver aqui o cursor passando aqui, ó. Então você vai ter... Você tem uma... Funciona como se fosse um mouse, mas só que mais preciso, né? Exato. Porque o que acontece? Você tem controle de pressão aqui, então para quem ilustra isso é muito bom. O que acontece é que você tem às vezes uma perda sensorial daqui para cá, mas com o tempo isso daí você se acostuma e consegue nativamente arranjar uma forma de contornar isso. Exato. A Cintiq não, a Cintiq ela já é uma tela onde você vê aqui, a tela que você está vendo, você já vê aqui direto. Então é como se você estivesse desenhando no vidro, em cima de um vidro, né? E aí você tem uma velocidade no trabalho muito melhor. E é uma tecnologia que é usada hoje em dia na maioria das produtoras. Eu entendi. E agora eu quero jogar a pergunta bomba, tá? Opa, a pergunta deixa eu me bomba. segurar aqui, vou até se você beber quiser água. beber uma água aqui e se preparar, porque é a pergunta que eu quero encerrar esse programa, que é: decidir ser ilustrador, decidir ser animador, decidir ser designer, decidir ser... fazer efeitos especiais,
existe mercado de trabalho no Brasil pra mim? Cara, existe. 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 Assim, eu tô falando isso, mas eu, assim, eu comprovo isso porque, conforme eu falei, eu trabalhei com isso, entendeu? E hoje em dia ainda trabalho com isso. Só que o que acontece? Agora eu migrei para uma outra área, que é a área de efeitos visuais, né? Onde eu trabalho basicamente com mais a parte de 3D, né? E, inclusive, eu faço parte da equipe de efeitos visuais da Rede Globo, onde a gente costuma fazer muitos trabalhos envolvendo essa parte de efeitos visual. O que acontece é o seguinte, o mercado aqui no Brasil, ele funciona assim, só que ele não é como o mercado americano ainda, né? Mas eu acho que vai chegar lá. O que acontece é o seguinte, as pessoas elas precisam ser um pouco persistentes, entendeu? E precisam estar sempre se atualizando, entendeu? Porque isso é uma coisa que todo artista precisa, se atualizar sempre. Tipo, ver o que está... o melhor equipamento de mercado, o que está sendo exibido, procurar ler muito quadrinho também. Se você quer ser um artista de quadrinho, você procurar ler muito, você tá em contato com a arte, entendeu? Que isso é uma coisa importante. Porque nós que trabalhamos com audiovisual, a gente precisa estar o tempo todo cercado de arte, que é isso que nos estimula. Então você precisa, antes de mais nada, ver muito filme, entendeu? Procurar praticar bastante o que você está aprendendo e, assim, e procurar usar a sua rede social como um instrumento de ser seu portfólio, sua vitrine, né? Isso é uma coisa importante. Eu já vi gente dizendo que o portfólio, às vezes, é mais importante do que a graduação que você fez. Isso é verdade? O que vai fazer você se tornar bom no que faz é a sua execução, né? O fato de você fazer uma faculdade ou um curso, obviamente, vai te dar ferramentas para você estudar. Iniciar, né? Mas só depende de você, entendeu? E o portfólio ele é importante porque o portfólio ele é a tua vitrine, é onde você vai mostrar para os seus futuros clientes o que você faz, né? Então, assim, eu recomendo sempre o seguinte, quando você for fazer um portfólio, você não você procurar colocar os seus melhores trabalhos, e de preferência em ordem decrescente, né? Os mais atuais em primeiro, e depois você vai colocando mostrando, os mais né? antigos. Assim, não precisa colocar muita coisa, não. Eu acho que pode ser coisa que você fez para uso pessoal, para estudo, ou tem que ser coisa que você só fez para o mercado de trabalho? As duas coisas são importantes, e vou te dizer por quê. O que você fez no mercado de trabalho é importante porque isso mostra que você está no mercado. Ainda que não recentemente. Ainda que mesmo que se for recentemente, mostra que você pelo menos iniciou. Agora, é importante você mostrar o seu trabalho pessoal, porque o que acontece? O que o cliente busca? O cliente busca coisas novas. E, às vezes, você coloca um curta ou um trabalho de arte, uma ilustração pessoal sua, que, de repente, é o que o cliente está procurando, uma coisa nova, entendeu? Então, é importante, sim, você colocar suas coisas pessoais também. Agora, o que é mais importante... E uma coisa importante é o seguinte... As referências, né? As suas referências artísticas, elas precisam estar sempre também evoluindo. E uma coisa que é legal é o seguinte, é você sempre procurar olhar o que você já fez. Você também ser a sua própria referência, entendeu? Isso é importante, você olhar, ver o quanto você evoluiu, o quanto você precisa melhorar. E, claro, você precisa ouvir quem sabe mais. E ser humilde para entender que se te fizerem uma crítica... construtiva sobre o seu trabalho, você precisa ser humilde para entender e para procurar melhorar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o artista, na realidade, ele está em constante desenvolvimento e aprendizado. É uma coisa que não vai ter fim, entendeu? Porque Você nunca vai chegar no mestre supremo que não precisa mais estudar, né? Não. Não vai chegar nesse nível. Não, nesse ponto eu sou igual... Eu gosto do que o Matthew McConaughey falou uma vez, né? Sobre quem é o herói dele. Ele dizia, o meu herói está sempre 5 anos à frente. E eu acho que é isso mesmo. Você como o mestre na arte tem que estar sempre 5 anos à frente. Você tem que sempre estar procurando chegar lá. E aí, quando se passar esses 5 anos... Você também tem que falar o seguinte, não,
Eu ainda não cheguei, ainda preciso de mais 5 anos à frente. Então o teu mestre pessoal vai estar sempre à frente de você. Para você estar sempre, ó, procurando evoluir. Marcelo, muito obrigado por toda essa aula que você deu. Isso aí foi só esse bate-papo maravilhoso. Espero ter tirado o máximo de dúvidas possível dos nossos espectadores. E, bem, eu quero deixar o microfone aberto para você fazer o seu jabá, se você quiser fazer, deixar sua mensagem de incentivo, ou também para você convencer a pessoa a não seguir nessa profissão, se você quiser também, ou seguir se você quiser. E se você quiser que tenha concorrente para você no mercado, então agora o espaço é seu. Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente vive nós estamos, assim, você do futuro, né, provavelmente, né, mas, assim, atualmente nós estamos vivendo um período muito complicado aqui no mundo, né? Onde a gente tá passando pela pandemia, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco sem saber o que vai acontecer, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que o mais importante nessa hora é você se focar no que é mais importante para você. Primeiramente, sua saúde, sua família, né? As pessoas que estão... os seus entes queridos, né? E se você quer realmente entrar nessa profissão artística, nesse ramo de arte, cara, vai à frente, não desiste não. Não desiste na primeira dificuldade, porque, cara, vou te falar, você vai ter muita dificuldade, é uma coisa normal, entendeu? Mas o que vai fazer você se tornar feliz no que você está fazendo é a insistência e a persistência, entendeu? E eu tenho 51 anos. Eu vivo atualmente do que eu gosto. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo desenhar, eu amo animar, amo ir ao cinema. Então, assim, eu passei por muita dificuldade também, que provavelmente vocês podem ou não passar. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não desanime, entendeu? Não desanime. Vá sempre adiante, entendeu? E procure sempre quem sabe um pouquinho mais do que você, porque, conforme eu falei, assim, é tudo um aprendizado, né? E ninguém nasce sabendo, entendeu? Seja humilde, seja ético e é isso. E tem amor. Busque o amor. Busque o amor. O amor é importante. Maravilha. O amor é sensacional. Gente, Marcelo, obrigado por ter vindo. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui, ter acompanhado, ter prestigiado esse nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor para vocês da mesma forma que foi para mim. Então, nos vemos no próximo programa, nesse mesmo canal. Até a próxima e tchau.